Bom dia, pessoal! Oi, pessoal, bom dia! Essa é a minha primeira aula, porque a outra que eu tentei, eu fiz 40 minutos de aula, quando eu vi não gravou, e agora vão com fé que vai dar certo. Tá? Eu resolvi começar aí pela revisão de SQL, porque tem muita gente que ainda não está por dentro aí desses conceitos, então eu prefiro fazer essa, essa parte teórica, fazer uma videoaula dessa parte teórica da revisão para que a gente possa, enfim, cobrir novamente essa parte que foi dada em BD1, tá? Então, quem achar que já sabe tudo isso pode pular essas partes e ir direto para os exercícios. Mas vamos lá. Eu comecei aqui da parte 2 porque a parte 1 é bem simples, é mais criação de tabela, coisas, restrições, coisas que vocês fazem lá na ferramenta gráfica, né, do SGBD, então eu não vou ficar nesses pormenores não, a gente vê isso na aula prática. Falando um pouco de consultas, a gente tem basicamente o comando select from where, bastante simples, né? A gente vai selecionar os atributos que a gente quiser from uma lista de tabelas, where condição. Nessa condição, a gente pode ter tanto uma condição de seleção quanto uma condição de junção. O que seria isso? A condição de seleção é responsável por filtrar as tuplas que você vai colocar, né? Quando você está fazendo referência ali a campos, por exemplo, de uma tabela só. Tá? Você quer todos os empregados cujo nome é John. Então, o nome igual a John é um exemplo de condição de seleção. Agora, quando você vai executar, fazer junções que envolve duas ou mais tabelas, aí nesse caso a gente precisa fazer comparações, né? E tudo isso são essas comparações são feitas através de condições de junção, ok? Então a gente vai ver aí alguns exemplos. Todo mundo que passou por BD1 já viu isso aí bastante, né? Que é recuperar o endereço do empregado cujo nome seja John Smith. Nesse caso a gente só tem uma tabela, que é o empregado, e a gente precisa verificar apenas o nome dele. Então, eu vou selecionar aquele atributo que eu quero, endereço de empregado, onde o nome seja John, inicial B, último nome Smith. Então, a gente tem aí uma combinação, né, de condições de seleção. Depois, a gente pode envolver mais de uma tabela. E, nesse caso, a gente vai ter que fazer condições de junção. Para poder verificar informações e fazer a correspondência entre aquelas tabelas, tá bom? Então, vamos selecionar agora o endereço dos empregados que trabalham no departamento de pesquisa. Para me saber qual departamento que o empregado trabalha, eu preciso consultar a chave estrangeira DNO, que está relacionado na tabela empregado. Esse número tem que existir na tabela departamento. E qual que é o número, o atributo responsável na tabela departamento para poder fazer essa correspondência? De número, a chave primária de departamento. Então, a gente faz aí simplesmente uma condição de seleção pesquisa e de número igual a DNO, que seria uma condição de junção, ok? E aqui, de número igual a pesquisa, condição de seleção. Então, é realmente bem simples aí o que a gente tem. Agora vamos pensar numa coisa um pouquinho mais elaborada, que seria mais de duas tabelas. Né? A gente vai pensar aí agora num projeto localizado em Alfenas, tá? Recuperar o nome desse projeto, o número do departamento responsável e o último nome do gerente desse departamento. Nesse caso, a gente vai ter uma condição de seleção, que é verificar a localização do departamento. Essa informação está na tabela de projeto, P localização, está em
E aí a gente faz essa condição de seleção aqui, P localização igual a alfenas. E para a gente poder saber as questões de gerente de departamento, essas informações estão na tabela departamento, que seria GSSN. Então a gente tem que verificar aqui na tabela empregado todos os empregados que são gerentes. E isso é feito através dessa correspondência, dessa condição de junção aqui que a gente está analisando. Os SSN de empregado tem que estar dentro daqueles SSN dos gerentes, para eles serem selecionados. E aqui a gente tem que os empregados, eles precisam estar, os empregados não, o departamento, eles precisam estar controlando algum projeto. E é isso que a gente faz aqui, essa verificação do DNúmero de departamento e o DNUM de projeto. Então, todos os empregados que existem precisam estar dentro aqui eu estou falando empregado toda vez, todos os departamentos que existem nessa seleção aí, precisam ser retornados, eles têm que estar controlando um dado projeto. Ok? Então, seria basicamente isso. Duas condições de junção, envolvendo aí 3 tabelas e uma condição de seleção. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí nessas consultas, em qualquer uma dessas coisas, vocês podem me perguntar na próxima aula, tá? Na aula da semana que vem, onde a gente vai estar fazendo os exercícios. Então, eu queria que vocês pudessem fazer todos eles depois de assistir essa aula aí, e qualquer dúvida a gente possa tirar na semana que vem, tá bom? A gente tem aí os alias, que é outro conceito que pode ser utilizado para a gente poder diferenciar atributos que têm o mesmo nome em tabelas diferentes. Em alguns casos isso é extremamente importante, tá? Como no caso de você estar referenciando 2 instâncias de uma mesma tabela. Aí você não consegue fazer isso sem ser com um alias. Um exemplo aqui. Para cada empregado, você vai recuperar o seu primeiro nome e o último nome do seu supervisor. Nesse caso, como o supervisor é um campo de uma tabela de empregado, então você vai fazer uma autorreferência aí ao empregado, né? E com isso você vai ter 2 instâncias, trabalha com 2 instâncias, uma representando o empregado e o outro seu supervisor. Então você precisa diferenciar isso aqui, ó. Empregado e empregado S. Você coloca como se fosse uma variável aí, representando, para a gente poder trabalhar com elas na hora que for fazer aqui a condição de junção. A gente vai fazer a junção desde que, vai selecionar esse nome aqui do empregado e do seu supervisor, desde que o super SSN desse empregado esteja dentre esses SSNs aqui de supervisor. Ok? A gente pode utilizar também alias para poder renomear atributos, se a gente quiser que a nossa consulta, a gente está mexendo lá na aplicação, que ela possa ser manipulado com um nome mais intuitivo, etc. A gente pode fazer isso também aqui. Vocês vejam que é dessa forma, from, empregado E, aqui já é um alias, e aqui são todos os atributos da tabela empregado renomeados. Agora, falando um pouco da cláusula where, se a gente tira essa cláusula, no caso aí, quando a gente tem uma só tabela, um exemplo, select SSN from empregado, a gente não tem nenhuma condição aí no where, nem de seleção nem de junção, o que vai acontecer é que todas as tuplas dessa tabela vão ser retornadas. Então, o where, ele é responsável por filtrar tuplas das tabelas. Ok? Se você tiver numa operação de consulta envolvendo mais de uma tabela e não colocar nenhuma condição dentro lá do where, o que vai acontecer é que você vai retornar um produto cartesiano, ou seja, a combinação de todos com todos das tabelas envolvidas ali, certo?
Então seria basicamente isso aí, porque você não vai estar fazendo nenhuma análise através de condições de junção, né, de comparação aí de chaves. Então não vai ser retornado somente aqueles que estão relacionados, mas todas as combinações possíveis de empregado com departamento, nesse caso aí. Agora, num paralelo com isso, a gente tem um asterisco. Isso é para não confundir, né? Porque às vezes a pessoa acha, alguns já me perguntaram, no caso, o asterisco tal, você acha que o asterisco seleciona todas as tuplas? Não. O asterisco, ele é usado para selecionar todos os atributos de uma ou mais tabelas, certo? Então, é bem diferente aí do where. Se você coloca asterisco sem o where, aí o que vai acontecer é que você vai retornar todas as tuplas, porque não tem nenhuma condição no where, e todos os atributos, no caso dessa tupla. Que o asterisco, ele resume aí todos os atributos daquela tabela que está envolvida. Tá? Aí, se você colocar uma condição de seleção, a única coisa que vai fazer é filtrar as tuplas por número de departamento. Se a gente faz isso com mais de uma tabela, o que vai acontecer basicamente é que você vai concatenar os atributos da primeira tabela com a da segunda, terceira e assim por diante, se você usa o asterisco. Tá? Então, é a mesma coisa também se você utilizar o asterisco e sem nenhuma condição de junção. Aí, nesse caso, você não vai fazer nenhuma filtragem de tupla, porque não tem o where. Então, você vai retornar o produto cartesiano, e esse produto cartesiano vai estar em forma de quê? Da concatenação de todos os atributos, envolvendo todos os atributos das tabelas que estão envolvidas aí. No caso, todos de departamento, seguidos de todos de empregado. Certo? Nesse caso aí, aqueles que não têm correspondência, provavelmente a gente tem o nulo, né, para ser mostrado aí nas chaves estrangeiras aí de cada um, quando você não tem essa correspondência de empregado com departamento, que é a combinação de todos com todos. Uso de distinct e all são outras duas cláusulas que a gente tem para poder tratar algumas coisas. Por exemplo, a questão de tuplas repetidas. Por padrão, a gente retorna, o SQL ele retorna tuplas repetidas. Por quê? Primeiro porque a eliminação é uma operação dispendiosa, ele não ia deixar isso como padrão no SGVD, né? E o usuário ele pode querer ver tuplas repetidas, pode ser um objetivo dele ali de pesquisa, ver quais estão repetindo. Então, por padrão, aquilo ali acontece. Se você não quiser tuplas repetidas, basta usar a cláusula distinct. Nesse caso aí, vocês colocam ela dentro, logo depois do select, antes do atributo que você quer que seja selecionado de forma distinta entre as tuplas. O uso de all também é útil para a gente fazer algumas outras comparações aí, manipulação de alguns valores dentro de uma subconsulta. Vamos supor aqui que a gente queira selecionar o primeiro nome dos empregados, cujos salários sejam maiores que os salários de todos os empregados do departamento 5. Então aí a gente pode pensar numa subconsulta que vai selecionar o salário de todos os empregados do departamento 5, né? E vai fazer, a gente coloca isso numa subconsulta e a gente vai consultar fazer uma consulta no resultado dessa subconsulta. Como? A gente vai fazer uma outra consulta selecionando o nome de empregado, onde o salário, aí é que a gente vai verificar aqui dentro dessa, seja maior que todos. Nesse caso, ele vai analisar um por um, certo? Dos salários e verificar se esse salário que eu estou analisando aqui é maior do que cada um desses salários aqui dos empregados do departamento 5. Se for, ele vai selecionar. Tá?
Isso aqui é a mesma coisa de eu selecionar o maior salário do empregado do departamento 5. É mais rápido, né, em questão de desempenho aí. Então seria o where salário maior que select max salário for empregado, where the número igual a 5. Outra operação que a gente tem aí de conjuntos, né? União, diferença e interseção. Except a gente não tem aí explicitamente no MySQL, mas a gente pode simular, tá? A gente já viu isso também em BD1. E também a gente está instalando o SQL Server, já pedi para o Fabiano, para a gente poder ter outra opção aí para vocês, tá? Para quem achar melhor mexer nele na prática. Então, eu realmente não estou por dentro aí do SGBD em si, da SQL Server, mexi com ele umas 2 vezes na graduação, mestrado, então a gente precisa verificar isso aí ainda. Porém, a gente tem essas 3 no padrão SQL e, no caso aí, vamos ver as diversas operações que a gente pode fazer aí. Então, no caso, uma prerrogativa é que todas as operações sejam, todos os atributos que estão selecionados aí, eles têm que ter o mesmo número, no caso, os 2 conjuntos têm que ter o mesmo número de atributos e o mesmo tipo, certo? Se você quiser fazer uma união, uma diferença ou interseção, tá? Senão não funciona essas operações de conjunto. Ou seja, eles têm que ser o que a gente chama de união compatíveis. No caso, as tuplas repetidas, usando isso aí, elas são eliminadas do resultado. Tá? E se vocês quiserem que as tuplas repetidas sejam mostradas por alguma coisa relacionada aí ao problema em si que você está tratando, que você queira, basta que você coloque a cláusula O após a palavra, tá? A palavra reservada dos conjuntos, que é união, except, intersect. Aí vai selecionar, inclusive, as tuplas repetidas. Então, união é igualzinho lá na operação matemática. Tudo que estiver em uma subconsulta ou na outra vai ser retornado. Um exemplo aí, ó, todos os empregados com o nome Roberto que trabalham em um dado projeto ou sejam gerentes de um departamento que controle o projeto. Geralmente, a gente tem, quando é para utilizar esse tipo de coisa, geralmente os enunciados são grandes. Isso já é uma dica para você poder utilizar união, tá? Que você vai envolver geralmente 2 consultas mais complexas, e se você utilizar a união vai ser mais fácil do que se você misturar essas 2 consultas diretamente. Então a gente tem união seria isso daí, except seria tudo aquilo que está na primeira tabela, mas não está na outra, tá? Todos os empregados Roberto que trabalham em um dado projeto, mas não sejam gerentes do departamento que controla o projeto. Interseção é o que tem em comum, né? Tudo que tiver em uma subconsulta e na outra será retornado. Um exemplo aí de union que a gente pode ter, vejam que é um pouco mais complexo. Faça aí uma lista de todos os nomes de projeto nos quais esteja envolvido algum empregado, um empregado cujo nome seja Carlos, né? Ou como empregado mesmo daquele projeto, ou seja, ele trabalha em aquele projeto, ou como um gerente do departamento que controla aquele projeto. Então, isso aí já dá para perceber que a gente pode desmembrar, fazer em 2 subconsultas. Uma vai verificar os Carlos que são empregados, que trabalham no projeto, a outra vai verificar os Carlos que são gerentes de algum departamento que controla o projeto. No caso aí é de um departamento, é somente um, que controla aquele projeto, certo? E aí a gente faz isso aqui, ó, nessas 2 subconsultas. Lembrando que a gente tem que fazer a seleção aqui com o mesmo domínio, eles têm que ser união compatíveis, mesmo número e mesmo tipo. Então a gente está selecionando aqui os nomes dos projetos.
No caso aqui, todos os empregados que trabalham em algum projeto, a gente vê aqui. Aqui a gente vê todos os projetos que tem um empregado trabalhando. E aqui a gente vê todos os empregados que se chamam Carlos. Tá? Então, isso aqui é a primeira parte. Vai ser unida com o quê? Todos os projetos, também nome de projeto aqui. Aqui a gente tem o quê? Pessoas, empregados que são gerentes, todos os empregados que são gerentes de algum departamento. E todos os departamentos que gerenciam algum projeto. E o nome do empregado envolvido como gerente aqui, GSSN e SSN, seja Carlos. Depois a gente faz essas duas, basta colocar a palavra reservada union. E isso serve para intersect, para except, para tudo. Outra coisa que a gente tem aí também é o uso de like, que é bem interessante para a gente poder comparar um determinado padrão de string, né, na nossa análise e na nossa consulta. Normalmente a gente utiliza aí o caractere %. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente, quando está trabalhando com isso, a gente sabe que tem determinada parte dentro da nossa substring ali, mas a gente não sabe exatamente aquele formato. Então a gente utiliza isso aí quando a gente não sabe exatamente o número de caracteres e onde que esses possíveis caracteres podem estar, etc. A gente só sabe que contém ali dentro determinado padrão. Aí a gente utiliza, então, o % para essa cadeia aí que é arbitrária. Um exemplo, recuperar o primeiro nome de todos os empregados cujos endereços sejam em Houston, no Texas. Então, você vai selecionar o atributo, né, que seria o nome aí do empregado, onde endereço like Houston, Texas. Isso a gente usa porque o endereço é muito maior do que isso, né? Então, a gente sabe Houston, TX é um padrão que tem que ser encontrado. Antes e depois pode vir qualquer coisa de qualquer tamanho. Já quando você conhece o seu padrão de formato, você só aceita um determinado padrão ali no seu atributos, para os seus valores de atributo, você pode fazer utilizando o underscore. Ele vai representar, no caso, um caractere arbitrário. Então, vamos um exemplo aqui de data, né? Data de nascimento. Eu quero o primeiro nome dos empregados que nasceram na década de 50. Então, é isso aí, ó. Vou selecionar o nome do empregado, onde a data de nascimento, like o quê? Abre e fecha aí, ó, aspas simples, um padrão, que aqui no caso está em inglês, poderia ser aqui, ó, o ano, né? Mês e dia. Bom, outra coisa que a gente tem seria o uso de funções aritméticas. Mais, menos, vezes e dividido. E a gente vai ter também, nesse caso, um exemplo de renomeação de atributos. Porque quando a gente vai estar retornando esse salário, no caso aqui a gente vai querer recuperar o salário dos empregados, caso um aumento de salário de 10% fosse dado a todos os empregados do departamento 5, a gente vai renomear esse resultado, porque a gente vai fazer uma conta, né? Vai selecionar o atributo aplicando uma operação aritmética nele, e fica um pouco complicado da gente poder manipular esse valor aí dentro da programação, né, da linguagem de programação. Então, o que a gente faz? Coloca isso como usa um alias para representar isso. Então, aí no caso, a gente vai retornar o quê? 1,1, que é o aumento de 10%, vezes salário. Salário aí, o atributo. Aumento. Ok? Então, aumento vai ser o atributo aí que vai ser retornado. From empregado,
where empregado.denúmero igual a 5. Então, é basicamente isso. Se for só para teste, você não precisa fazer essa renomeação. Tá bom? Então, você pode usar todas essas operações aí aritméticas. Pessoal, vocês me desculpem aí, porque tá tendo aí uma manifestação aqui agora, parece, no meio da minha aula. As outras eu prometo gravar à noite. Eu tentei gravar ontem, mas como eu já avisei para vocês, eu dei uma bobeira aqui, fiquei falando e não gravou. Então, eu tive que gravar agora. Outros operadores que a gente pode utilizar são os operadores de comparação. A gente tem igual, maior, igual, menor igual, diferente e between. Between, no caso, ele inclui os valores extremos, certo? Então, se você não quiser os valores extremos, basta que você utilize menor, maior. Exemplo aí, recupere o primeiro nome dos empregados do departamento 2, que ganham entre 20 mil e 30 mil reais, inclusive esses valores. Aí a gente tem, selecionar o nome, from empregado, né, o nome do empregado, que trabalha no departamento 2, que é isso daqui, e o salário esteja entre, salário between 20 mil e 30 mil. É a mesma coisa de eu fazer and, salário maior ou igual a 20 mil, and, salário menor ou igual a 30 mil. Certinho? Outra cláusula bastante usada, a gente vai ver principalmente na próxima videoaula aí, na próxima videoaula não, na verdade isso aí a gente pode utilizar em qualquer momento. Na próxima a gente vai ver a questão da prática aí de agrupamentos, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então, a gente vai fazer aí o order by. A gente vai utilizar o order by para ordenar tuplas resultantes de uma consulta, pelo valor de um ou mais atributos. E esses atributos vão ser aí, separados por vírgula. Então, se você quiser ordenar o seu resultado, basta você fazer isso. A ordem padrão é ascendente. Se você não especificar nada, já é ascendente. E se você quiser que seja uma ordem descendente ou decrescente, basta que você coloque desk depois do atributo. Exemplo, recupere os empregados do departamento 2 por ordem crescente do último nome e decrescente de salário. Então, selecione asterisco from empregado, where empregado.denúmero igual a 2, ordenado por um nome, salário, desk. Então, no caso aí, como a gente não especificou, é por ordem ascendente de nome e descendente de salário. Ok? Se você quer explicitar, para ficar mais claro ainda a sua consulta, você pode. Mas eu acho que é um pouco redundante, não precisa mexer, né? O nome e que é a mesma coisa de eu colocar só o nome. Ok? Outra coisa que é importante é a gente mexer, no caso, valores nulos, porque muitas vezes esses valores são inevitáveis. Né? Exemplo, quando a gente não sabe um valor de verdade, na hora que a gente está fazendo um dado cadastro, por exemplo, não sei a data de nascimento, aqui eu estou colocando os dados do empregado, aí ele tem que ser nulo esse valor. Quando um valor necessita ser omitido, então, na verdade, a regra de negócio ela não permite que eu coloque, por exemplo, o telefone do empregado no banco de dados, ou o salário do empregado não seja registrado ali. Se é uma informação confidencial, eu não vou colocar, então eu coloco nulo. E quando não é aplicável o atributo, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem escolaridade vai ter null num atributo que chama, por exemplo, o último grau escolar. Ok? Então, esses são exemplos de uso de null. Então, agora a gente vai ver como, vai rever, né? Como fazer a comparação utilizando o null. Basta que a gente utilize is ou is not. Tá? Então, recuperar o primeiro nome de todos os empregados que não tem supervisor. Você vai selecionar pdome, from empregado, como é não ter supervisor, basta que você verifique se o super SSN não tem conteúdo, ou seja, is null. Se o super SSN for nulo, você vai retornar aí esse empregado, que ele não tem supervisor. Então, super simples, certo?
Então, essa é a primeira parte. Esses exercícios aqui a gente já fez na última aula. Agora eu quero que vocês façam esses outros aqui, que são hiper fáceis, tá? E eu vou tentar gravar mais uma aula aqui agora, para já deixar para vocês, que é essa revisão SQL parte 3, para a gente poder finalizar e conversar aí na próxima aula, na semana que vem, na hora que a gente estiver fazendo os exercícios. Eu peço que vocês façam todos eles, porque a gente vai fazer pergunta, a gente vai dar ponto na próxima aula e a gente precisa tirar todas as dúvidas antes de passar para o conteúdo de BD2, ok? Saúde para a professora. Então é isso, gente. Muito obrigada e eu peço que vocês tenham paciência, porque a prática aí leva à perfeição, tá bom? E a gente vai evoluindo aí aos poucos, tá bom? Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Essa é a minha primeira aula, porque a outra que eu tentei, eu fiz 40 minutos de aula, quando eu vi não gravou, e agora vão com fé que vai dar certo. Tá? Eu resolvi começar aí pela revisão de SQL, porque tem muita gente que ainda não está por dentro aí desses conceitos, então eu prefiro fazer essa parte teórica, fazer uma videoaula dessa parte teórica da revisão, para que a gente possa, enfim, cobrir novamente essa parte que foi dada em BD1, tá? Então, quem achar que já sabe tudo isso, pode pular essas partes e ir direto para os exercícios. Mas vamos lá. Eu comecei aqui da parte 2, porque a parte 1 é bem simples, é mais criação de tabela, coisas, restrições, coisas que vocês fazem lá na ferramenta gráfica, né, do SGBD, então eu não vou ficar nesses pormenores não, a gente vê isso na aula prática. Falando um pouco de consultas, a gente tem basicamente o comando select from where, bastante simples, né? A gente vai selecionar os atributos que a gente quiser from uma lista de tabelas, o where condição. Nessa condição a gente pode ter tanto uma condição de seleção quanto uma condição de junção. O que seria isso? A condição de seleção é responsável por filtrar as tuplas que você vai colocar, né, quando você está fazendo referência ali a campos, por exemplo, de uma tabela só. Tá? Isso aqui é todos os empregados cujo nome é John. Então, o nome igual a John é um exemplo de condição de seleção. Agora, quando você vai executar, fazer junções que envolve duas ou mais tabelas, aí nesse caso a gente precisa fazer comparações, né? E tudo isso são essas comparações são feitas através de condições de junção, ok? Então a gente vai ver aí alguns exemplos. Todo mundo que passou por BD1 já viu isso aí bastante, né? Que é recuperar o endereço do empregado cujo nome seja John Smith. Nesse caso a gente só tem uma tabela, que é o empregado, e a gente precisa verificar apenas o nome dele. Então, eu vou selecionar aquele atributo que eu quero, endereço de empregado, onde o nome seja John, inicial B, último nome Smith. Então, a gente tem aí uma combinação, né, de condições de seleção. Depois, a gente pode envolver mais de uma tabela. E nesse caso, a gente vai ter que fazer condições de junção. Para poder verificar informações e fazer a correspondência entre aquelas tabelas. Tá bom? Então, vamos selecionar agora o endereço dos empregados que trabalham no departamento de pesquisa. Para me saber qual departamento que o empregado trabalha, eu preciso consultar a chave estrangeira DNO, que está relacionado na tabela empregado. Esse número tem que existir na tabela departamento. E qual que é o número, o atributo responsável na tabela departamento para poder fazer essa correspondência?
de número, a chave primária de departamento. Então, a gente faz aí simplesmente uma condição de seleção pesquisa e de número igual a DNO, que seria uma condição de junção, ok? E aqui, de número igual a pesquisa, condição de seleção. Então, é realmente bem simples aí o que a gente tem. Agora vamos pensar numa coisa um pouquinho mais elaborada, que seria mais de 2 tabelas. A gente vai pensar aí agora num projeto localizado em Alfenas, tá? Recuperar o nome desse projeto, o número do departamento responsável e o último nome do gerente desse departamento. Nesse caso, a gente vai ter uma condição de seleção, que é verificar a localização do departamento. Essa informação está na tabela de projeto, P localização, e aí a gente faz essa condição de seleção aqui, P localização igual a Alfenas. E para a gente poder saber as questões de gerente de departamento, essas informações estão na tabela departamento, que seria GSSN. Então a gente tem que verificar aqui na tabela empregado todos os empregados que são gerentes. E isso é feito através dessa correspondência, dessa condição de junção aqui que a gente está analisando. Os SSN de empregado tem que estar dentro daqueles SSN dos gerentes, para eles serem selecionados. E aqui a gente tem que os empregados, eles precisam estar... os empregados não, o departamento, eles precisam estar controlando algum projeto. E é isso que a gente faz aqui, essa verificação do DNúmero de departamento e o DNUM de projeto. Então, todos os empregados que existem precisam estar dentro aqui eu estou falando empregado toda vez, todos os departamentos que existem nessa seleção aí, precisam ser retornados, eles têm que estar controlando um dado projeto, ok? Então, seria basicamente isso, 2 condições de junção, envolvendo aí 3 tabelas e uma condição de seleção. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí nessas consultas, em qualquer uma dessas coisas, vocês podem me perguntar na próxima aula, tá? Na aula da semana que vem, onde a gente vai estar fazendo os exercícios. Então, eu queria que vocês pudessem fazer todos eles depois de assistir essa aula aí, e qualquer dúvida a gente possa tirar na semana que vem, tá bom? A gente tem aí os alias, que é outro conceito que pode ser utilizado para a gente poder diferenciar atributos que têm o mesmo nome em tabelas diferentes. Em alguns casos isso é extremamente importante, tá? Como no caso de você estar referenciando 2 instâncias de uma mesma tabela. Aí você não consegue fazer isso sem ser com um alias. Um exemplo aqui. Para cada empregado, você vai recuperar o seu primeiro nome e o último nome do seu supervisor. Nesse caso, como o supervisor é um campo de uma tabela de empregado, então você vai fazer uma autorreferência aí ao empregado, né? E com isso você vai ter 2 instâncias, trabalha com 2 instâncias, uma representando o empregado e o outro seu supervisor. Então você precisa diferenciar isso aqui, ó. Empregado E, empregado S. Você coloca como se fosse uma variável aí, representando, para a gente poder trabalhar com elas na hora que for fazer aqui a condição de junção. A gente vai fazer a junção desde que, vai selecionar esse nome aqui do empregado e do seu supervisor, desde que o super SSN desse empregado esteja dentre esses SSNs aqui de supervisor. Ok? A gente pode utilizar também alias para poder renomear atributos, se a gente quiser que a nossa consulta, a gente está mexendo lá na aplicação, que ela possa ser manipulado com um nome mais intuitivo, etc. A gente pode fazer isso também aqui. Vocês vejam que é dessa forma, from.
empregado E, aqui já é um alias, e aqui são todos os atributos da tabela empregado renomeados. Agora, falando um pouco da cláusula where, se a gente tira essa cláusula, no caso aí, quando a gente tem uma só tabela, um exemplo, select SSN from empregado, a gente não tem nenhuma condição aí no where, nem de seleção nem de junção, o que vai acontecer é que todas as tuplas dessa tabela vão ser retornadas. Então, o where ele é responsável por filtrar tuplas das tabelas, ok? Se você tiver numa operação de consulta envolvendo mais de uma tabela e não colocar nenhuma condição não tiver dentro lá do where, o que vai acontecer é que você vai retornar um produto cartesiano, ou seja, a combinação de todos com todos das tabelas envolvidas ali, certo? Então seria basicamente isso aí, porque você não vai estar fazendo nenhuma análise através de condições de junção, né, de comparação aí de chaves. Então não vai ser retornado somente aqueles que estão relacionados, mas todas as combinações possíveis de empregado com departamento, nesse caso aí. Agora, num paralelo com isso, a gente tem um asterisco. Isso é para não confundir, né? Porque às vezes a pessoa acha, alguns já me perguntaram, no caso, o asterisco tal, você acha que o asterisco seleciona todas as tuplas? Não. O asterisco, ele é usado para selecionar todos os atributos de uma ou mais tabelas, certo? Então, é bem diferente aí do where. Se você coloca asterisco sem o where, aí o que vai acontecer é que você vai retornar todas as tuplas, porque não tem nenhuma condição no where, e todos os atributos, no caso dessa tupla. Que o asterisco, ele resume aí todos os atributos daquela tabela que está envolvida. Tá? Aí, se você colocar uma condição de seleção, a única coisa que vai fazer é filtrar as tuplas por número de departamento. Se a gente faz isso com mais de uma tabela, o que vai acontecer basicamente é que você vai concatenar os atributos da primeira tabela com a da segunda, terceira e assim por diante, se você usa o asterisco. Tá? Então, é a mesma coisa também se você utilizar o asterisco e sem nenhuma condição de junção. Aí, nesse caso, você não vai fazer nenhuma filtragem de tupla, porque não tem o where. Então, você vai retornar o produto cartesiano, e esse produto cartesiano vai estar em forma de quê? Da concatenação de todos os atributos, envolvendo todos os atributos das tabelas que estão envolvidas aí. No caso, todos de departamento, seguidos de todos de empregado. Certo? Nesse caso aí, aqueles que não têm correspondência, provavelmente, a gente tem o nulo, né, para ser mostrado aí nas chaves estrangeiras aí de cada um, quando você não tem essa correspondência de empregado com departamento, que é a combinação de todos com todos. Uso de distinct e all são outras duas cláusulas que a gente tem para poder tratar algumas coisas. Por exemplo, a questão de tuplas repetidas. Por padrão, a gente retorna, o SQL ele retorna tuplas repetidas. Por quê? Primeiro porque a eliminação é uma operação dispendiosa, ele não ia deixar isso como padrão no SGBD, né? E o usuário ele pode querer ver tuplas repetidas, pode ser um objetivo dele ali de pesquisa, ver quais estão repetindo. Então, por padrão, aquilo ali acontece. Se você não quiser tuplas repetidas, basta usar a cláusula distinct. Nesse caso aí, vocês colocam ela dentro logo depois do select, antes do atributo que você quer que seja selecionado de forma distinta entre as tuplas. O uso de all também é útil para a gente fazer algumas outras comparações aí, manipulação de alguns valores
dentro de uma subconsulta. Vamos supor aqui que a gente queira o primeiro nome, selecionar o primeiro nome dos empregados, cujos salários sejam maiores que os salários de todos os empregados do departamento 5. Então aí a gente pode pensar numa subconsulta que vai selecionar o salário de todos os empregados do departamento 5, né? E vai fazer, a gente coloca isso numa subconsulta e a gente vai consultar fazer uma consulta no resultado dessa subconsulta. Como? A gente vai fazer uma outra consulta selecionando o nome de empregado, onde o salário, aí é que a gente vai verificar aqui dentro dessa, seja maior que todos. Nesse caso ele vai analisar um por um, certo? Dos salários e verificar se esse salário que eu estou analisando aqui é maior do que cada um desses salários aqui dos empregados do departamento 5. Se for, ele vai selecionar. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de eu selecionar o maior salário do empregado do departamento 5. É mais rápido, né, em questão de desempenho aí. Então seria o where salário maior que select max salário for empregado, where de número igual a 5. Outra operação que a gente tem aí de conjuntos, né? União, diferença e interseção. Except a gente não tem aí explicitamente no MySQL, mas a gente pode simular, tá? A gente já viu isso também em BD1. E também a gente está instalando o SQL Server, já pedi para o Fabiano, para a gente poder ter outra opção aí para vocês, tá? Para quem achar melhor mexer nele na prática. Então, eu realmente não estou por dentro aí do SGBD em si, do SQL Server, mexi com ele umas 2 vezes na graduação, mestrado. Então, a gente precisa verificar isso aí ainda. Porém, a gente tem essas 3 no padrão SQL e, no caso aí, vamos ver as diversas operações que a gente pode fazer aí. Então, no caso, uma prerrogativa é que todas as operações sejam, todos os atributos que estão selecionados aí, eles têm que ter o mesmo número, no caso, os 2 conjuntos têm que ter o mesmo número de atributos e o mesmo tipo, certo? Se você quiser fazer uma união, uma diferença ou interseção, tá? Senão não funciona essas operações de conjunto. Ou seja, eles têm que ser o que a gente chama de união compatíveis. No caso, as tuplas repetidas, usando isso aí, elas são eliminadas do resultado. Tá? E se vocês quiserem que as tuplas repetidas sejam mostradas por alguma coisa relacionada aí ao problema em si que você está tratando, que você queira, basta que você coloque a cláusula O após a palavra, tá? A palavra reservada dos conjuntos, que é união, except, intersect. Aí vai selecionar inclusive as tuplas repetidas. Então, união é igualzinho lá na operação matemática. Tudo que estiver em uma subconsulta ou na outra vai ser retornado. Um exemplo aí, todos os empregados com o nome Roberto que trabalham em um dado projeto ou sejam gerentes de um departamento que controle o projeto. Geralmente, a gente tem, quando é para utilizar esse tipo de coisa, geralmente os enunciados são grandes. Isso já é uma dica para você poder utilizar união, tá? Que você vai envolver geralmente 2 consultas mais complexas e se você utilizar a união vai ser mais fácil do que se você misturar essas 2 consultas diretamente. Então a gente tem união seria isso daí, except seria tudo aquilo que está na primeira tabela, mas não está na outra. Tá? Todos os empregados Roberto que trabalham em um dado projeto, mas não sejam gerentes do departamento que controla o projeto. Interseção é o que tem em comum, né? Tudo que tiver em uma subconsulta e na outra será retornado.
Um exemplo aí de union que a gente pode ter, vejam que é um pouco mais complexo. Faça aí uma lista de todos os nomes de projeto nos quais esteja envolvido algum empregado, um empregado cujo nome seja Carlos, né? Ou como empregado mesmo daquele projeto, ou seja, ele trabalha em aquele projeto, ou como um gerente do departamento que controla aquele projeto. Então, isso aí já dá para perceber que a gente pode desmembrar, fazer em duas subconsultas. Uma vai verificar os Carlos que são empregados, que trabalham no projeto, a outra vai verificar os Carlos que são gerentes de algum departamento que controla o projeto. No caso aí é de um departamento, é somente um, que controla aquele projeto, certo? E aí a gente faz isso aqui, ó, nessas duas subconsultas. Lembrando que a gente tem que fazer a seleção aqui com o mesmo domínio, eles têm que ser união compatíveis, mesmo número e mesmo tipo. Então a gente está selecionando aqui os nomes dos projetos. No caso aqui, todos os empregados que trabalham em algum projeto, a gente vê aqui. Aqui a gente vê todos os projetos que tem um empregado trabalhando. E aqui a gente vê todos os empregados que se chamam Carlos. Tá? Então, isso aqui é a primeira parte. Vai ser unida com o quê? Todos os projetos, também nome de projeto aqui. Aqui a gente tem o quê? Pessoas, empregados que são gerentes, todos empregados que são gerentes de algum departamento. E todos os departamentos que gerenciam algum projeto. E o nome do empregado envolvido como gerente aqui, IGSSN, SSN, seja Carlos. Depois a gente faz essas duas, basta colocar a palavra reservada union. E isso serve para intersect, para except, para tudo. Outra coisa que a gente tem aí também é o uso de like, que é bem interessante para a gente poder comparar um determinado padrão de string, né, na nossa análise, na nossa consulta. Normalmente a gente utiliza aí o caractere %. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente, quando está trabalhando com isso, a gente sabe que tem determinada parte dentro da nossa substring ali, mas a gente não sabe exatamente aquele formato. Então a gente utiliza isso aí quando a gente não sabe exatamente o número de caracteres e onde que esses possíveis caracteres podem estar, etc. A gente só sabe que contém ali dentro determinado padrão. Aí a gente utiliza, então, o % para essa cadeia aí que é arbitrária. Um exemplo, ó, recuperar o primeiro nome de todos os empregados cujos endereços sejam em Houston, no Texas. Então, você vai selecionar o atributo, né, que seria o nome aí do empregado, onde endereço like Houston, Texas. Isso a gente usa porque o endereço é muito maior do que isso, né? Então, a gente sabe Houston, TX, é um padrão que tem que ser encontrado. Antes e depois pode vir qualquer coisa de qualquer tamanho. Já quando você conhece o seu padrão de formato, você só aceita um determinado padrão ali no seu atributos, para os seus valores de atributo, você pode fazer utilizando o underscore. Ele vai representar, no caso, um caractere arbitrário. Então, vamos um exemplo aqui de data, né? Data de nascimento. Eu quero o primeiro nome dos empregados que nasceram na década de 50. Então, é isso aí, ó. Vou selecionar o nome do empregado, onde a data de nascimento, like o quê? Abre e fecha aí, ó, aspas simples, um padrão, que aqui no caso está em inglês, poderia ser aqui, ó, o ano, né? Mês e dia. Bom, outra coisa que a gente tem seria o uso de funções aritméticas. Mais, menos, vezes e dividido.
E a gente vai ter também, nesse caso, um exemplo de renomeação de atributos. Porque quando a gente vai estar retornando esse salário, no caso aqui a gente vai querer recuperar o salário dos empregados, caso um aumento de salário de 10% fosse dado a todos os empregados do departamento 5, a gente vai renomear isso, esse resultado, porque a gente vai fazer uma conta, né? Vai selecionar o atributo aplicando uma operação aritmética nele, e fica um pouco complicado da gente poder manipular esse valor aí dentro da programação, né, da linguagem de programação. Então, o que a gente faz? Coloca isso como usa um alias para representar isso. Então, aí no caso, a gente vai retornar o quê? 1,1, que é o aumento de 10%, vezes salário. Salário aí, o atributo. Aumento. Ok? Então, aumento vai ser o atributo aí que vai ser retornado. From empregado, where empregado.denúmero igual a 5. Então, é basicamente isso. Se for só para teste, você não precisa fazer essa renomeação. Tá bom? Então, você pode usar todas essas operações aí aritméticas. Pessoal, vocês me desculpem aí, porque está tendo aí uma manifestação aqui agora, parece, no meio da minha aula. As outras eu prometo gravar à noite. Eu tentei gravar ontem, mas como eu já avisei para vocês, eu dei uma bobeira aqui, fiquei falando e não gravou. Então eu tive que gravar agora. Outros operadores que a gente pode utilizar são os operadores de comparação. A gente tem igual, maior, menor igual, menor igual, diferente e between. Between, no caso, ele inclui os valores extremos, certo? Então, se você não quiser os valores extremos, basta que você utilize menor, maior. Exemplo aí, recupere o primeiro nome dos empregados do departamento 2, que ganham entre 20 mil e 30 mil reais, inclusive esses valores. Aí a gente tem, selecionar um nome, from empregado, né, o nome do empregado, que trabalha no departamento 2, que é isso daqui, e o salário esteja entre, salário between 20 mil e 30 mil. É a mesma coisa de eu fazer and, salário maior ou igual a 20 mil, and, salário menor ou igual a 30 mil. Certinho? Outra cláusula bastante usada, a gente vai ver principalmente na próxima videoaula aí, na próxima videoaula não, na verdade isso aí a gente pode utilizar em qualquer momento. Na próxima a gente vai ver a questão da prática aí de agrupamentos, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então a gente vai fazer aí o order by. A gente vai utilizar o order by para ordenar tuplas resultantes de uma consulta, pelo valor de um ou mais atributos. E esses atributos vão ser aí, separados por vírgula. Então, se você quiser ordenar o seu resultado, basta você fazer isso. A ordem padrão é ascendente. Se você não especificar nada, já é ascendente. E se você quiser que seja uma ordem descendente ou decrescente, basta que você coloque desk depois do atributo. Exemplo, recupere os empregados do departamento 2 por ordem crescente do último nome e decrescente de salário. Então, selecione asterisco from empregado, where empregado ponto de número igual a 2, ordenado por um nome, salário, desk. Então, no caso aí, como a gente não especificou, é por ordem ascendente de nome e descendente de salário. Ok? Se você quer explicitar, para ficar mais claro ainda a sua consulta, você pode, mas eu acho que é um pouco redundante, não precisa mexer, né? O nome que é a mesma coisa de eu colocar só o nome. Ok? Outra coisa que é importante é a gente mexer, no caso, valores nulos, porque muitas vezes esses valores são inevitáveis. Né? Exemplo, quando a gente não sabe um valor de verdade, na hora que a gente está fazendo um dado cadastro, por exemplo, não sei a data de nascimento, aqui eu estou colocando os dados do empregado, aí ele tem que ser nulo esse valor.
Quando um valor necessita ser omitido, então, na verdade, a regra de negócio ela não permite que eu coloque, por exemplo, o telefone do empregado no banco de dados, ou o salário do empregado não seja registrado ali. Se é uma informação confidencial, eu não vou colocar, então eu coloco nulo. E quando não é aplicável o atributo, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem escolaridade vai ter null num atributo que chama, por exemplo, último grau escolar. Ok? Então, esses são exemplos de uso de null. Então, agora a gente vai ver como, vai rever, né? Como fazer a comparação utilizando null. Basta que a gente utilize is ou is not. Tá? Então, recuperar o primeiro nome de todos os empregados que não tem supervisor. Você vai selecionar pdome from empregado, como é não ter supervisor, basta que você verifique se o super SSN não tem conteúdo, ou seja, is null. Se o super SSN for nulo, você vai retornar aí esse empregado, porque ele não tem supervisor. Então, super simples, certo? Então, essa é a primeira parte. Esses exercícios aqui a gente já fez na última aula. Agora eu quero que vocês façam esses outros aqui, que são hiper fáceis, tá? E eu vou tentar gravar mais uma aula aqui agora, para já deixar para vocês, que é essa revisão SQL parte 3, para a gente poder finalizar e conversar aí na próxima aula, na semana que vem, na hora que a gente estiver fazendo os exercícios. Eu peço que vocês façam todos eles, porque a gente vai fazer pergunta, a gente vai dar ponto na próxima aula e a gente precisa tirar todas as dúvidas antes de passar para o conteúdo de BD2, ok? Saúde para a professora. Então é isso, gente. Muito obrigada e eu peço que vocês tenham paciência, porque a prática aí leva à perfeição, tá bom? E a gente vai evoluindo aí aos poucos, tá bom? Obrigada.